Shalom, muito bem-vindo, todos que estão aí chegando agora. Shalom, bom dia, aqueles que já almoçaram, não sei, boa tarde. Pastor Robert passando por aqui para mais um dia de devocional. Hoje nós estamos com o capítulo 3 do livro de Provérbios. E se você está chegando agora aqui pela primeira vez, então não sabe o que está acontecendo, nós estamos fazendo literalmente uma série de devocionais. Do dia 1 de maio a dia 31, então, nós vamos ler todos os dias, às 12h30, um capítulo de Provérbios. Você é meu convidado para fazer parte disso, coloque aí na sua agenda, coloque aí um despertador, literalmente, para você não esquecer desse nosso compromisso. Então, todos os dias, 12h30, nós teremos aqui no canal da família Monte Sinai, no Instagram, o devocional sobre o livro de Provérbios. Pastor, eu perdi o dia 1, o dia 2, como que eu faço? No YouTube, nós vamos compartilhar para você o link do nosso canal também. Então já estão todas salvas essas lives, não só no perfil do Instagram, mas também no YouTube. Caso você queira olhar esse material e poder estar se familiarizando com o que está acontecendo, para que você não fique para trás nessa série devocional, então eu te encorajo a estar vendo os vídeos que foram salvos. Segunda dica, leia todos os dias um capítulo de Provérbios. Então hoje nós vamos ler o 13 aqui juntos, mas eu já te encorajo amanhã cedo você poder ler o capítulo 4, para que assim nós possamos ir construindo sabedoria e construindo uma linha de entendimento, para que quando nós chegarmos aqui no nosso devocional, nós possamos já estar cheios, repletos da sabedoria de Deus em nossos corações. Então, capítulo 3, desculpa, de Salomão, do Provérbio de Salomão, fala então sobre os segredos da vida plena. Anote isso aí no seu rodapé, no seu caderninho, nos seus livros. Você já trouxe o material de estudo aí, caneta, caderno, Bíblia, tá? Tenha isso sempre em mãos. Isso aí é a dica preciosa para que você possa anotar tudo que te faz sentido. Então, Segredos da Vida Plena é literalmente o nosso título de hoje, do Provérbios 3. Pastor, quem é Salomão? Salomão, então, foi um rei de Israel, filho do grande rei Davi, que Salomão, então, é um homem que escreveu 3 livros na Bíblia: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Então, Cântico dos Cânticos é um livro literalmente escrito na sua juventude, na sua meia-idade, Provérbios, e na sua maturidade, na sua velhice, Eclesiastes. Então, segundo as Escrituras, Salomão foi o homem mais rico e o mais sábio desta terra. Olha só que incrível, nós estamos aprendendo literalmente com o homem mais sábio dessa terra. Então, os escritos de Salomão nos faz crescermos, crescermos em sabedoria, crescermos em autoridade e graça do Senhor. Então, um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos, um livro que tem princípios eternos, um livro que traz verdades, que traz códigos que transformam a nossa vida. Então, o livro de Provérbios é carregado da sabedoria de Deus, que foi derramada sobre um homem, e esse homem, Salomão, então, escreve isso. E para nos contextualizarmos sobre o livro de Provérbios, ela tem literalmente 3 características. A primeira parte, o primeiro compilado de Provérbios, de 1 a 8, fala sobre o convite à sabedoria. É o convite da sabedoria para eu e você acessarmos a ela. A segunda parte, que vai do 9 ao 24, fala dos ditados de sabedoria, onde nós vamos aprender princípios que outras pessoas que absorveram sabedoria de Deus puderam nos deixar ensinos. E a última parte, do 25 ao 31, fala então literalmente dos comportamentos dos nobres, que aqueles que obtiveram sabedoria. Qual é o comportamento dessa pessoa? Como as pessoas que absorveram, que entenderam os princípios eternos da sabedoria e como elas vivem. Então, o estudo de hoje sobre Provérbios 3, nós vamos dividir em 3 etapas. Fala sobre confiança, no plano de Deus, confiança na sua sabedoria e direção de Deus. A primeira parte, então, de hoje, desde o versículo 1 que eu quero ler com você, eu vou ler do 1
ao 6, e aí nós vamos trabalhando versículo a versículo para que possamos ter esse entendimento. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e a dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só que precioso, né? Não te esqueças da minha lei, filho meu. No capítulo 2 nós falamos, né, desse trazer de Deus, dessa preocupação de colocar eu e você como filhos de Deus. Filho meu, olhe, não te esqueças da minha lei e dos meus ensinos, mas guarde tudo isso no meu coração, pois esses são os meus mandamentos. Então, quais são os mandamentos de Deus, pastor, para mim, na minha vida? Né? Jesus já nos ajuda dizendo no Novo Testamento: ama a teu Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a tua alma e de toda com a tua força. E ama a teu próximo como a ti mesmo. Os grandes mandamentos são resumidos nesses dois mandamentos. E que nós devemos, então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Isso literalmente é o resumo. E viver tudo isso, guardar o seu ensino, o versículo 2 já traz, porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você paz e prosperidade. Quem aqui não gostaria de ter paz e prosperidade em suas vidas? Quem aqui não gostaria de viver 100 anos? Nós brincamos aí essa semana, né, falando dos centenários da igreja. Tivemos uma série de aniversariantes por esses dias, e aí alguns, né, nós declaramos a bênção de ser centenários, de viver mais de 100 anos. E o pastor Nilson até me provocou, falou: você também vai viver mais de 100 anos. E eu falei: pastor, então ousadamente nós vamos declarar aí, né, a vida pelo menos de Matusalém para metade da igreja, todo mundo vivendo aí quase 1000 anos. Já vamos aumentar a métrica para vivermos, né, o que Deus tem. Então, guardar a sua palavra literalmente é isso. Você vai ter os seus dias aumentados. E não serão dias ruins, serão dias de paz e prosperidade. Serão dias de bênção, pois isso é a palavra de Deus me guardando. É a palavra de Deus que está te dizendo hoje: guarda os meus mandamentos, guarda os meus ensinos, pois eles te prolongarão a sua vida por muitos anos. Você não vai morrer cedo, você não vai morrer de forma fatal. Ele vai te dar durante esses anos paz e prosperidade. Você não vai ter pobreza, você não vai ter perturbação, você não vai ter escassez. Você vai ter uma vida longa com paz e prosperidade. Quem aí quer viver essa vida escreve aí nos comentários: eu quero. Eu quero, pastor. Eu quero viver uma vida longa com paz e prosperidade. Que você possa, nessa tarde, já nesse início de tarde de sábado, declarar isso. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. No versículo 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não firmes no teu próprio entendimento. A verdadeira sabedoria começa com a confiança total em Deus. A vida bem-sucedida, ela exige entrega, reconhecimento da sabedoria divina em todas as nossas áreas. Nós precisamos literalmente ter essa entrega para ter uma vida bem-sucedida. Buscar a direção de Deus garante caminhos retos. Quando eu busco a direção de Deus em todos os âmbitos da minha vida, Deus me garante caminhos retos. Caminho reto no meu relacionamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde. Tudo que eu busco direção de Deus, eu vou obter literalmente caminhos retos.
pois essa é literalmente a condicional que Deus nos apresenta de viver o que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje e por todos os nossos dias. Amém? Então, versículo 7, né? Então, nós vamos começar a falar da recompensa da sabedoria em relação à nossa obediência. Versículo 7, então, não seja sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparta-te do mal. Algumas versões vai trazer assim, fuja do mal. Olha só que interessante. Não ser sábio aos meus próprios olhos. E, literalmente, até porque nós não vamos conseguir ser sábios aos nossos próprios olhos. Então eu preciso temer o Senhor e literalmente fugir do mal. Como assim, pastor? O que é temer o Senhor? Temer o Senhor não é ter medo de Deus, como nós já dissemos aqui nas outras devocionais. E sim, literalmente, é não ter coragem de fazer o que ele odeia. É de ter, literalmente, não ter nem coragem de pensar ou de planejar fazer algo que Deus não se agrada. Isso é o temor do Senhor para as nossas vidas. Então, nós quando buscamos isso, quando nós literalmente entendemos que nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, nós carecemos da sabedoria de Deus. Eu sou prudente a tal ponto que eu temo o que eu faço, mas como a palavra diz, eu fujo da face do mal. Eu não tento enfrentar o mal, eu não tento literalmente resistir, não, afasta-te. Então eu tenho que me manter distante e sim perto da palavra de Deus, sim perto do coração de Deus. Eu preciso literalmente, então, não tentar ser sábio pelas minhas vistas, pelo meu conhecimento, pelo meu coração, e sim pelo que o Senhor declara sobre a minha vida, sobre a sua palavra, que é a verdade. Versículo 8 em diante diz assim, então, isto te será saúde para o teu corpo, olha só que interessante, e refrigério para os teus ossos. Pois a palavra de Deus fala que o pecado é algo que corrói os ossos do homem. E aqui então Salomão está dizendo, porque eu sei que isso pode corromper, pode sentir tanta dor nos seus ossos, que quando eu busco ao Senhor, quando eu fujo do mal, isso é saúde para a minha vida. Isso é refrigério para a minha alma. Isso é refrigério para os meus ossos. Olha só que interessante, literalmente eu sou regenerado, eu sou cuidado pelo Senhor para que o meu corpo não sofra, porque minha saúde emocional, minha saúde física não sofra. Porque eu estou buscando o entendimento, Deus estará me garantindo refrigério. Eu serei guardado. Então você não vai adoecer, os seus ossos se tornarão firmes. O que quer dizer, pastor? Eu serei um homem, uma mulher vitoriosa, com os passos firmes, que sabem para onde vai, que sabe qual é o destino, que sabe qual é o propósito de viver nada aquém do que Deus determinou. Então eu tenho ossos firmes, eu tenho energia para trabalhar, para cumprir o meu propósito. Então nenhum mal vai me abater, nenhum mal vai te suceder na sua vida. Por quê? Porque você crê na palavra, você teme ao Senhor. Então praga nenhuma chegará até a tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos para que eles guardem a teu respeito, te livrando de todo mal. Isso é a palavra de Deus para as nossas vidas. Versículo 9, honra o Senhor com os teus bens, com as tuas primícias e de toda a tua renda. Olha só que interessante. Quando eu honro ao Senhor com os meus recursos, com os primeiros frutos de todas as minhas plantações, com os frutos dos meus primeiros, literalmente, as minhas recebimentos, eu estou literalmente honrando a Deus e declarando, Senhor, Tu és o primeiro, Tu és o único, Tu és o soberano. Isso é uma declaração. Estou lembrando que na época de Israel, na época de Salomão, nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. Então a agricultura era a riqueza maior daquele povo. Então o azeite, o vinho, as frutas, o gado, a pecuária, tudo isso era a riqueza da terra, era o que a terra produzia. Então por isso que Salomão fala, honra com as suas primícias das rendas. As pessoas separavam o melhor para Deus, davam a primeira parte, os melhores frutos, os melhores animais, para honrar o que o Senhor estava fazendo. E quando eu honro a Deus,
o versículo já traz uma recompensa. E qual é a recompensa de plantar isso, pastor? Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Celeiro fala sobre recurso, vinho fala sobre alegria. Então você terá recurso na sua casa e você terá alegria na sua casa e na sua vida. Quando eu honro ao Senhor com o meu trabalho, com as minhas primícias, eu terei bênçãos que não faltará recurso na minha vida e também não vai faltar alegria, pois a palavra fala que transbordarão. A minha alegria vai transbordar sobre a vida do outro. A minha alegria vai ser tal, vai ser plena, que eu vou contagiar quem está perto de mim. Para a recompensa de eu ser fiel às minhas primícias, ao Senhor, essa é a recompensa de sermos plenos, de sermos transbordantes. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas trabalhavam naquela época. Então elas eram literalmente cereais para fazer pão, farinha para fazer pão, comida, vinho para se alegrar. Tudo que eles iam naquela época colher vinham da terra. Hoje nós trabalhamos, mas nós podemos honrar a Deus com as nossas primícias, com as primícias do meu recurso. Pastor, mas como eu posso honrar? Você pode não só entregar e devolver o seu dízimo, mas também abençoar alguém, abençoar ofertando num projeto, numa ONG, alguma coisa, ou na vida de alguém que está precisando. Isso é as declarações das primícias, é o entender o reino de Deus, para que eu tenha uma vida plena, bem-sucedida e abençoada. Então Deus ia, literalmente a declaração de Deus é: me honra, que eu vou dar diretamente para você. Me honra, que eu vou prover diretamente na sua vida. É Deus quem guarda, é Deus quem provê. Então você não vai depender apenas de um salário, você não vai depender de uma negociação, você não vai depender de um negócio que prospere, porque o próprio Deus é quem vai encher os teus celeiros. É o próprio Deus que vai transbordar os seus barris. Não se firme aos teus próprios olhos, não dependa do teu salário, não dependa de negócios, não depende da tua empresa, porque é Deus quem vai te abençoar, é Deus quem vai transbordar na tua vida e você será abençoado em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: filho meu novamente, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Olha só que engraçado esse versículo. Deus te dizendo: vou te abençoar, vou alagar suas tendas, você vai prosperar. Mas ao mesmo tempo ele parece que dá um freio. Filho meu, não rejeites a minha disciplina. Por que Deus está falando isso? Porque na teologia nós aprendemos que um versículo pode literalmente atrás do outro trazer sequências de princípios. E Deus está dizendo que depois que eu te der prosperidade, você vai encher o teu celeiro, mas depois que eles transbordarem, você pode literalmente achar que o seu coração é quem está prosperando, que é você quem está fazendo. Então Deus te repreende já, agora enquanto você está feliz, enquanto você está pleno. Por quê? Porque Ele sabe que o coração do homem é enganoso. Porque Ele sabe que quando você viver segundo o seu coração, você terá uma queda. E se Deus está te repreendendo hoje, é porque você é amado. E isso é uma bênção. Isso é um privilégio, sermos repreendidos pelo Senhor. Ah, pastor, mas tem gente que não gosta de repreensão? Sim, existe. Aqueles que se enojam, aqueles que torcem o nariz, aqueles que rebatem, mas a repreensão do Senhor é para o meu bem, é bênção na minha vida. Isso é literalmente Deus declarando: porque eu te amo, eu vou te abençoar, mas eu já estou te avisando, não erre, não se engane, não creia no teu coração, porque do Senhor vem palavras de vida, e o Senhor quer nos guardar todos os nossos dias, desde hoje pela eternidade. Então, seja suscetível a uma repreensão de Deus, obedeça os seus princípios, os seus estatutos eternos, porque Ele quer enriquecer os seus celeiros, Ele quer fazer os seus
barris transbordarem de alegria. Porque Deus disciplina a quem ama, pois a palavra fala que um pai disciplina um filho que ele ama. Então nós precisamos receber de Deus a disciplina dele, para que ele nos abençoe. E eu queria que você grifasse isso aí na sua Bíblia. Filho meu, não rejeites a minha disciplina. Porque quando eu admito isso, eu começo a trabalhar o meu ego e dizer, Senhor, eu preciso mais. Senhor, eu reconheço que eu sou duro, eu não quero, mas é por meu bem. Grife isso na sua Bíblia. E nós vamos continuar, então, o versículo 13 diz assim, bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Meu Deus, não sei você, mas se nós observarmos desde o tempo de Salomão, a única moeda vigente que continua operando e crescendo é o ouro. O ouro nos dias de hoje, a sua grama é tão preciosa em valor, ela tem uma crescente, mas Deus está dizendo aqui, ó, você tendo sabedoria e conhecimento, você vai ter mais lucro que o ouro te daria. Deus está dizendo sobre a sua vida, meu amado, meu irmão, que ter a sabedoria de Deus, você terá mais lucro, você será mais contente, você será mais rico, literalmente, porque a sabedoria, ela literalmente controla isso, ela é literalmente o governo sobre todas as coisas. Ter conhecimento da palavra de Deus é o que vai fazer eu prosperar, é o que vai fazer a minha casa prosperar e crescer. Então, a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem que encontrou essa sabedoria. É o homem que conhece e adquire o conhecimento de Deus, pois ele será pleno, ele será abençoado. Então, a sabedoria é mais preciosa que qualquer material dessa terra, pois a sabedoria vem diretamente de Deus. Deus criou o universo através da sabedoria, portanto, ela é o fundamento para a ordem e a harmonia das nossas vidas. E nós precisamos buscar isso e viver nesse entendimento. Versículo 19 diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Então a sabedoria é a base de todas as coisas e é o que Deus quer transbordar sobre nós hoje, a partir de hoje, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, para que eu tenha uma vida abençoada aqui nessa terra, com a minha casa, com a minha família. É o que o Senhor quer, pois o Senhor quer declarar sobre nós hoje o conhecimento dele, pois com esse conhecimento, com essa sabedoria, ele preparou todas as coisas, ele fez os fundamentos de céus e terra. Versículo 21 diz assim, filho meu, não se aparte dessas coisas. Olha aí novamente Deus falando, filho meu, não se aparte desse conhecimento, não se aparte dessa sabedoria, pois essas coisas aos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. É o que nós falamos no capítulo 2, sobre termos bom senso. É sobre como sabemos agir sobre algumas circunstâncias. Deus fala, então, não se aparte disso, meu filho. Guarda isso no teu coração. Guarda isso, literalmente, sobre a tua vida, para que você tenha uma vida plena, uma vida segura, uma vida pacífica. Guarde isso, pois você será abençoado. Versículo 22. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Olha só que interessante esse versículo 22. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, grifasse aí na sua Bíblia. Serão vida para a tua alma. O que quer dizer? Vida para o seu coração. As portas da alma, nós falamos sobre coração. Então, isso será vida dentro de você. Sabedoria e conhecimento de Deus. Mas graça para o teu pescoço. Como assim, pastor? Pescoço é algo que nós estamos em evidência. Todos poderão ver. O conhecimento e a sabedoria através da sua vida. É algo exposto. O que você guarda aqui, você demonstra aqui. O que eu guardo no meu coração, eu vou transbordar para os outros. É de dentro para fora. Pois isso é um princípio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que
o que nós guardarmos em nosso coração será graça, será alegria, será verdade para o nosso pescoço. Então andará seguro pelo teu caminho, olha só que interessante, e não tropeçará o teu pé. Andar seguro, andar literalmente confiante. Quando eu literalmente tenho, né, quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho uma identidade, eu ando de cabeça erguida, porque literalmente o queixo, ele me ergue a minha cabeça, é ele que me governa, para que eu viva o que o Senhor está fazendo, para que eu viva o que Deus tem. Então eu não vou tropeçar, porque o pescoço guia a cabeça para onde ela vai, para onde ela vira. Então a graça de Deus estará sobre o meu pescoço, vivendo a plenitude de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu vou andar seguro pelo caminho e não vou tropeçar. Um princípio de bênção sobre a nossa vida, que nós não vamos tropeçar quando eu tenho segurança, quando eu tenho a sabedoria de Deus, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho um bom senso. Essas verdades me farão viver algo eterno, me fazer viver princípios para que eu ande seguro. Versículo 27 diz assim: não retenhas o bem de quem o merece, estendendo a sua mão para poder fazê-lo. Olha só, a sabedoria me conduz a uma vida segura e pacífica, e nós devemos viver com generosidade. Um dos valores da nossa igreja é viver generosamente. Então, no versículo 27, ele me traz isso, que eu não devo reter a minha mão para abençoar o meu próximo. Então, eu devo viver com honestidade, eu devo viver sem inveja, para que eu possa abençoar os justos e que eu possa literalmente viver uma vida onde Deus repreende os perversos, mas eu serei abençoado porque eu serei encontrado como justo. O Senhor possa literalmente nos abençoar na tarde de hoje com a sabedoria dele, com o conhecimento da tua palavra, para que nós possamos viver uma vida de confiança, para que nós possamos viver uma vida de sabedoria e retidão, porque aqueles que colocam Deus no centro das suas vidas vão experimentar segurança, direção e bênçãos duradouras. Quem aí quer experimentar segurança de Deus, escreve aí: eu quero. Eu quero viver segurança, eu quero viver na direção de Deus, eu quero ter bênçãos duradouras. Aleluia. Eu quero orar sobre a sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, as bênçãos do Senhor sobre os seus filhos, pois eles andarão por veredas retas, eles andarão por caminhos seguros, os seus filhos não tropeçarão, porque o teu conhecimento, Pai, porque a tua sabedoria é luz e lâmpada para os nossos caminhos, e nós, Pai, andaremos seguros, porque nenhum mal vai atentar, Pai, contra as nossas vidas, contra a nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos anjos para acampar ao nosso redor, nos guardando. Pai, obrigado, Deus, pelo entendimento que o Senhor nos traz nessa tarde. Abençoa, Pai, a vida de cada filho teu, que nós possamos continuar, Pai, buscando conhecimento, buscando sabedoria que vem do alto, para viver uma vida abençoada. Pois assim, Pai, eu oro e sou grato no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Seja abençoado. Uma ótima tarde em nome de Jesus.